Oi, gente! Muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez no canal Habibi Help. Eu sou a Thali e hoje eu tenho um relato muito interessante para vocês. Mas, por favor, antes de começarmos, não se esqueça de dar o seu like, a sua curtida, o seu comentário e também compartilhe esse vídeo e todos os outros com seus amigos. Se você quiser fazer parte dos relatos do canal, por favor, mandem o seu e-mail para habibihelp@gmail.com. O e-mail está na descrição do canal e também está aqui, ó. Gente, hoje a história é muito interessante, mas é um pouquinho longa. Então, para ajudar a gente a entender melhor e também economizar um pouquinho do tempo, eu já coloquei as minhas anotações e eu vou ler a história e também dar o meu comentário, tá bom? Então, vamos lá. Oi, Thali! Tudo começou quando decidi concluir meu doutorado em um país da Europa. Minha tese é sobre políticas públicas em saúde pública. A ideia era analisar os investimentos no Brasil com outros países e resolvi fazer sobre países muçulmanos, pois já estudo há algum tempo finanças islâmicas. Assim, me inscrevi num site cujo objetivo era fazer amizades e principalmente trocar informações. Para minha surpresa, recebi mais propostas de casamento, risos, do que informações sobre o assunto. Gente, um parágrafozinho rapidinho. Para quem não sabe, nos países islâmicos, a religião muçulmana, ela diz que as pessoas, para poder terem sexo, elas têm que estar casadas. Então, eu tenho notado, não só desse relato, mas de outras histórias que eu já li, que as meninas recebem propostas de casamento imediatamente. Elas conhecem o Habib, hoje mesmo ou amanhã já estão recebendo propostas de casamento. Vamos continuar. Eis que surge meu Habib, lindo, impotente, um sorriso cheio de mistérios. Nossa primeira conversa foi sobre o tema. O interesse era em saúde no Brasil. Passei todas as informações que tinha sobre o SUS. Isso iniciou em junho de 2018. No dia após todas essas informações e conversas até o amanhecer no Iraque, eu acordo e recebo uma mensagem desse homem lindo, árabe. Me disse oi de uma outra forma, com um ramo de flores, mesmo virtual. Naquele momento eu soube que ele era especial. Gente, um parágrafozinho de novo. Ela soube como? Por causa das mensagens que ela recebeu. Ela tinha alguns fatos, para chegar a essa conclusão. Lembre-se, meninas, fatos, fatos, fatos. Fomos conversando, mas não sobre saúde, sobre nós. Enfim, um interesse mais particular. E após 2 dias, me disse, você é linda e eu te amo. Gente, 2 dias. Importante, tá? Ela ouviu que amava. Uma das primeiras coisas que ela deveria fazer é perguntar para ele: ah, você me ama? Que bom, muito obrigada. O que é o amor para você? Fiquei assustada com esse eu te amo tão rápido, mas me senti muito feliz. Não sei por que sempre acreditei nele. Seu olhar era de bondade. Foi a primeira vez que nos vimos na câmara. Meu inglês ruim, o dele pior. Como nos entender? Então, ele me disse apenas: ouça a voz do coração. Ele te dirá tudo o que precisa saber sobre mim. Nunca imaginei que coração tivesse voz. Acredite, ele tem. Em abril de 2019, ele solicitou o visto para vir ao Brasil e foi negado. Eu resolvi ir encontrar com ele antes de ir para o país aonde ela estava indo, Nessa época, me aposentei e saí de licença na universidade por um tempo, a cuidar do doutorado. Uma amiga iria fazer uma viagem para Dubai e Turquia, e eu resolvi ir junto. E convenci ela a ir até a Índia comigo para conhecer o Habib. E depois iríamos à cidade, onde ela ia fazer o doutorado dela na Europa. E ela voltava para o Brasil e eu a minha nova vida estudando. Aliás, o que mais gosto de fazer. Gente, para tudo. Olha que
moça muito precavida e isso é excelente para a segurança dela mesma, né? Estávamos muito felizes. Eu me preparando para ir à Índia, eu notei que ele estava feliz, mas preocupado e me fez uma pergunta estranha. O que eu achava se ele se casasse com uma indiana? Apesar de saber que eles muçulmanos podem ter 2 ou mais esposas, gente, aliás, é 4, viu, que eles podem ter. Fiquei muito brava e magoada e não respondi nenhuma mensagem dele por 2 dias. Imagina quantas vezes ele me ligou e mandou mensagens, me chamou de egoísta, de incompreensiva, enfim, nosso primeiro problema de choque cultural. Ele de repente veio falando que o que ela achava se ele casar com uma outra pessoa. Gente, se isso tivesse sido conversado, né, em primeira mão, ele realmente não ia nem falar uma coisa dessa, né? E vocês iam evitar uma briga. Se ele soubesse que ela não estaria ok se ele se casar com uma outra pessoa também, né? Então, isso daí é importante conversar quais são as suas expectativas e quais são as expectativas do Habib. Após 3 dias, respondi. Expliquei nossa forma de pensar e, portanto, não daria certo, até porque não estou preparada para ser muçulmana. Questionei tanto que ele acabou me contando que era casado já no Iraque. Meu coração quase parou. Fiquei muito triste e disposta a terminar nosso relacionamento, mas algo mais forte do que eu não permitia. Gente, qual é o fato desse parágrafo aqui que ela nos contou? O fato é, ele mentiu para ela que ele era casado já no Iraque. Até hoje eu me pergunto por que ele mentiu para mim e por que eu aceitei. Muito bom que ela fez, pelo menos ela está avaliando, né, a decisão dela. Eu nunca fui capaz de aceitar traição e de repente eu estava aceitando. Já estava tão apaixonada pelo seu sorriso que não fui capaz de sair da vida dele, mas cada vez mais encantada. Todos os dias esperando para ver no vídeo, para saber se comeu, se dormiu, se está feliz e como iria sair dessa situação. A resposta eu sei hoje da mesma forma que estava apaixonada, ele também estava e sabia que eu não iria aceitar. Eu também acreditava que não iria aceitar, mas ainda estou com ele, mesmo sabendo que será por um tempo. Ok, gente, eu fiz uma anotação aqui. Ficou com medo de te perder, tá? O Habib ficou com medo de te perder. Mas se ele te ama, a mentira, gente, só vai destruir o relacionamento, só vai causar problemas, né? É importante num relacionamento amoroso se ter confiança. E confiança é uma coisa que quando a gente perde é muito difícil recuperar. Interessante, nunca falamos antes sobre relacionamento. Apenas nos amávamos e isso bastava, até chegar à realidade. E mesmo assim não desisti de conhecê-lo. Chegou o dia 20 de junho e eu iria finalmente encontrar meu amor. Quando eu o vi no aeroporto de Delhi, fiquei tão emocionada que nem sabia o que fazer. Parecia uma criança com medo de ser advertida pela mãe que tinha feito a coisa errada. Minha amiga pronta para filmar e fotografar o grande momento. Tivemos problemas com a bagagem, com o idioma, enfim, só confusão. Demoramos quase 2 horas no desembarque e sem internet para me comunicar com ele. Mas lá estava ele, lindo e com seu sorriso encantador. Corri para ele para abraçar, beijar, sei lá o quê. Na hora não pensava em nada, mas um choque cultural. Ele não demonstra afeto em público, apenas me deu a mão e um beijo no rosto. Pensa em uma mulher decepcionada. Gente, aqui teria sido uma boa ideia se ela tivesse pesquisado um pouquinho mais, né, sobre a cultura árabe, como se comportam os homens no Iraque, né? Depois veio o choque da realidade da Índia. Aquela confusão para pegar um táxi, a chegada no hotel. Nossa, finalmente iríamos ficar juntos e sozinhos, mas foi uma outra decepção. Não demorou 5 minutos no quarto, ele já foi embora.
Eu fiquei ali sem saber de novo o que fazer. Minha cabeça rodava com perguntas. Será que ele não gostou de mim? O que eu fiz de errado? Eu sou tão ruim assim como mulher? Muçulmano e com 59 anos, ele precisava de um casamento para ficar comigo. Eu demorei para entender que ele ainda tinha os pacientes que são prioridade. Que difícil não entender a língua, a cultura e o comportamento. Afinal, sou brasileira, pura emoção. O hotel era horrível. Minha amiga quase surtou e queria ir para outro lugar. E eu ali, dependente dessa situação e dividida entre a companheira de viagem e ele. Alguém simples e puro é o meu Habib. Gente, vamos parar aqui e pensar rapidinho. Ela veio de tão longe, tá? E ele falou aqui que os pacientes dele são a prioridade. Mas essa moça tá indo de super longe. Ela foi do Brasil para a Índia para encontrar com esse Habib. Será que ele não podia ter organizado a vida dele um pouquinho melhor para poder dar mais tempo para ela e fazer ela a prioridade dos dias que ela ia ficar lá com ele? À noite ele voltou. E depois de muita confusão, consegui explicar que minha amiga não queria ficar naquele hotel. E conseguimos um hotel em Nova Delhi, luxuoso e caro para os padrões dele e da Índia. Algo mudou entre nós e principalmente para ele. Pegamos um táxi e fomos para o hotel. Ele não aceitou que eu pagasse um quarto para ele e foi embora. E só voltou 2 dias depois, de tanto que insisti em conversar. Tá bom, ela falou aqui, algo mudou para ele. O que mudou para ele e por quê? Imagina a minha frustração. Questionei que ele priorizava os pacientes a mim. A resposta, mais um choque. Você anda, come, fala e está em um lugar luxuoso. E meus pacientes estão precisando de mim. Alguns para morrer. Onde está a sua compaixão? Eu me preparei para esse dia. Levei vestido para o nosso casamento, camisola branca para a nossa primeira noite juntos. Que decepção! Minha noite com ele foi discutindo na recepção do hotel. Nosso único contato físico foi segurar na mão. Como se eu fosse algo sujo ou uma prostituta me escondendo dos muçulmanos ignorantes, para não ser apedrejada. No outro dia, fomos jantar em um restaurante árabe. E como minha mala de roupas que levei pensando nele foi perdida no aeroporto, estava com vestidos mais despojados, de alça, bem brasileiro. Mas comprei um lenço e usei em cima do vestido. Ele estava desesperado e com ciúmes. Falava o tempo todo que os homens estavam me olhando e que sou muito linda, kkk. E todos me olham, mas as pessoas estavam curiosas em ver-me com ele, de salto alto, cabelo solto, maquiada e de vestido de alça e muito colado ao corpo. E gorda. Pensa na cena hilária. Eu estava sendo eu mesma e ainda com a minha amiga me enlouquecendo com as dificuldades. Eu sou tranquila, pois viagem e assim, nem tudo como planejamos dá certo. O que ele achou, querida, quando você foi você mesma, tá? Vou deixar essa pergunta para você e para vocês meninas aí. Comentem o que vocês acharam que ele achou dela. Era como se o pesadelo que você acorda e tudo volta ao normal, mas infelizmente não era um sonho ruim, era verdade. Eu estava esperando um encontro romântico, uma lua de mel, mas fiquei ali, muitos quilômetros da minha casa, sem direção. Eu sou uma mulher forte, engoli o choro e fui resolver os problemas e deixar o sofrimento para depois, e assim fiz. Os dias que fiquei na Índia foi uma sucessão de decepção com o meu Habib. E eu só perguntava, por que ele me rejeita tanto? Depois entendi que não estava me rejeitando. Não sabia lidar com a situação. E eu, orgulhosa, não facilitei nada para ele e para mim mesma. Eu sou acostumada a viajar. Viajei o Brasil todo trabalhando, sou professora. Tenho uma facilidade para falar em público e fazer amizade. Fui em vários congressos, nacional e internacional. Percebi a diferença para um homem que só trabalha em sua vida e foi para a frente de guerras cuidar de doentes e nunca viajou para passear e fazer turismo. Quem tinha que entender a situação
Eu ou ele? E uma pergunta que me faço constantemente. Eu sou muito independente, descolada, como falamos no Brasil. Gente, na realidade são os dois. Os dois têm que entender a situação. Claro, ele tem os pacientes dele, mas ela também veio de muito longe para conhecê-lo. Nunca um relacionamento pode ser somente um lado ou o outro, sempre atuante profissionalmente. Mas nunca consegui lidar com relação de amor, e foi isso que aprendi com ele. Que o amor e compaixão devem ser prioridades. Gente, pensem, essa moça teve que ter dinheiro, tempo do trabalho dela, tudo para poder ir lá e conhecer o Habib. A família dela, a gente não sabe o que eles pensavam disso. Quer dizer, também para ela ir ao encontro dele, também teve que mexer bastante na vida dela. No entanto, conheci uns indianos maravilhosos que me relacionam até hoje. Ele faz aniversário no dia 1º de julho. Eu estava lá. Preparei um jantar no hotel, um bolinho e pensei em comemorar com ele. Mais um problema. Ele não comemora aniversário. E ainda, quando ele chegou, estava tomando cerveja. Ficou transtornado e me deu bronca pelo jantar e pela cerveja. Uma outra vez me pegou tomando cerveja com um indiano. Enfim, não teve casamento e nem lua de mel. Meu único contato foi pegar na mão e beijar os lábios, e no quarto, escondido, como se fôssemos adolescentes. No dia que eu voltei, eu olhava para todos os lados no aeroporto, esperando que ele fosse lá e me pedisse para ficar. Gente, ela levou bronca por estar tomando cerveja. Primeira pergunta: ela está disposta a parar de tomar a cerveja para estar num relacionamento com ele? Por que ela deveria fazer esse esforço e aceitar? Por que teria que ser ela e não ele? Que dissesse: eu te amo, fica comigo, vamos ser felizes, mas não fez nada para ficar comigo, apenas me deixou ir embora. Era o que eu achava, mas ele estava lá, escondido e sem coragem de pedir para eu ficar. Chorou muito, e eu também, sem saber que ele estava lá me olhando e sofrendo tanto. Você ajuntou os fatos e sabe realmente a razão por que ele não fez nada? Tá? Ou isso daqui foi ele que depois te contou que ele estava lá chorando, porque é importante você juntar os fatos. Você não sabe o que eu passei para ir à Índia. Meus filhos não queriam, mas eu insistia que ele me faria feliz. Ele agora quer que eu vá para a Turquia para casar e morar lá, já que no Brasil não iria conseguir exercer sua profissão. Ele não conseguiria viver sem seus pacientes, e eu não sei o que poderia fazer na Turquia. Sou muito preparada, tenho muitos títulos acadêmicos, mas isso não me torna apta pelo idioma. Então veio novamente a possibilidade dele vir ficar 3 meses no Brasil. Nos casaríamos aqui e depois iríamos para a Turquia. E mais uma vez o visto foi recusado. Gente, para tudo. Como essa moça vai mudar para a Turquia, tá? Sem saber quais são as reais expectativas dele dentro do relacionamento. E agora, mais uma vez, a vida dificulta o nosso encontro. Ele não pode vir ao Brasil. Como resolver isso? Não sei, já pensei em ir à embaixada para tentar resolver, mas estou perdida. Então resolvi ir para a Turquia. Problemas, o Ramadã e depois a pandemia. Veio a dúvida, meu medo de chegar lá e acontecer a mesma coisa como na Índia, ele ter aquele comportamento estranho. O que ele sentiu na Índia com relação a você? Isso precisa ser conversado para que o relacionamento de vocês tenha sucesso. Onde vamos ficar? Não vão ficar com os muçulmanos? Acho que não serei bem recebida. Sou diferente das mulheres que estão acostumadas a conviver. Como vamos viver esses meses? Ele terá dinheiro para pagar nossas contas de comida, transporte? Eu não tenho como bancar 3 meses. E outra, ele não aceita. Eu não sei muito sobre como ele vive no Iraque. Vejo que tem uma casa arrumada e simples, nada mais. Não tenho problemas com dinheiro. Não preciso ser rica. Gente, um parênteses aqui.
É muito importante o que ela falou aqui. Ela está pensando na realidade, está pensando nas contas, como vai pagar suas contas, como vai fazer o dinheiro, com relação ao idioma. Outra coisa, ela diz que não sabe muito como é a vida dele no Iraque. Gente, ela precisa saber, ela precisa perguntar como é a rotina dele, entendeu? Se ele tem mais esposas, vai que ele tem mais do que essa uma que ele falou que já tem. Não preciso ser rica, mas se vou deixar o meu país, preciso ter garantias que tudo vai dar certo. Não sou mais uma adolescente que vai pelo mundo sem pensar e sem medir as consequências. Isso mesmo, querida, você tem que ter a certeza. Assim, eu acho que a melhor maneira que temos para resolver essa situação é para que ele siga em frente na vida e eu a minha, e terminarmos essa relação que não tem como dar certo. Ele não aceita em hipótese alguma o fim dessa relação. Está disposto a deixar a vida no Iraque para ficar comigo. Eu acreditei de verdade que iríamos nos casar na Índia. Estava disposta a ficar por lá, abrir um comércio lá para cuidar de pacientes que vão para se tratar naquele país. Mas nada disso aconteceu. Agora as coisas ficaram mais difíceis. Tá, ela falou aqui que acreditou de verdade que iam se casar, estava disposta a ficar lá, etc. Isso foi baseado em fatos ou ela achou, sentiu que isso acontecer? E é importante conversar, porque às vezes você pensa que a pessoa vai ter uma reação e ela tem uma outra. Então é importante esclarecer tudo. Se Deus quiser que ficamos juntos, Ele vai nos ajudar a encontrar uma saída. Mas é quase impossível, uma vez que ele tem uma família no Iraque e eu no Brasil. Que não somos ricos e não temos como bancar esse amor. Por outro lado, sabemos hoje, depois de todas as dificuldades que enfrentamos, que não queremos nos separar. Falamos todos os dias e, segundo ele, e eu acredito, nunca mais fez sexo com a esposa, porque a ama como irmã. Isso não é importante para mim. Sexo é diferente de amor, mas para ele sim. Todo dia nós falamos e o dia inteiro me manda mensagens de amor. O importante dessa história resume o máximo e que nós respeitamos, nos admiramos e estamos lutando para ficar juntos, apesar das diferenças culturais e religiosas. Sem dúvida, conhecer esse homem foi a coisa mais bonita que me aconteceu. Aprendi muito com ele e continuo aprendendo. Respeitar as diferenças, ver o Islã como filosofia e não como terrorismo, a ter compaixão, fé, esperança, paciência, que nunca tive, sempre fui imediatista. E ele aprendeu a receber amor e querer sexo não como procriação, mas por prazer e desejo da pessoa que ama. Sei que me respeita, apesar da distância. Respeita minha família, minha mãe principalmente. Eu sou sua Habibti e ele meu Habib. E sempre será, mesmo que nunca mais possamos estar frente a frente. Será meu amor para recordar. Não com mágoa e tristeza, mas com emoção e alegria. Gente, fiquei até, emocionada e achei lindo a primeira vez que eu li isso. E é lindo mesmo, entendeu? Com certeza, ela tem muito carinho, muito amor por esse Habib. Ela tem que ter certeza que ele está fazendo o necessário para ficar junto com ela. Como ela vai chegar a essa conclusão? Perguntando a ele sobre o dia dele, sobre as coisas que ele está fazendo, quais são os planos dele para a Turquia. O resumo disso tudo aqui, que ótimo que ela está aprendendo a ter paciência, que ela falou aqui que aprendeu a ter mais paciência com ele, e ele está aprendendo a receber o amor. Ótimo, isso é muito bom. Prestar atenção em todos os detalhes e expectativas sobre o relacionamento, cultura, religião, casamento. Todos esses fatos têm que ser conversado para vocês saberem aonde que vocês concordam um com o outro, e as coisas que vocês discordam e as coisas também que vocês estão dispostos a ceder, para que o relacionamento dê certo. Outra coisa, o fato é, ele já é casado, Isso é uma coisa que você aceita. Outro fato, ele não gosta que você bebe. Você aceita parar de beber? E tem outras coisas aqui também que nós já, conversamos durante o vídeo. Muito obrigada, querida, por sua história aqui com a gente, compartilhar, Eu sei que não é fácil. O que você achou? Também quero saber sua opinião, porque essa história aqui aconteceu com essa moça, mas também pode acontecer com você, uma bem similar, Por isso que a gente resolveu começar esse canal, para que as meninas possam aprender uma com as outras,
Muito obrigada, gente. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, o seu comentário e também nos sigam no Instagram, tá bom? E uma novidade para vocês, nós estamos com um grupo no Facebook. Muito obrigada, gente, por esse tempo. Muito obrigada por essa linda moça com a sua linda história. Que Deus abençoe muito a eles, a todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Um beijão. Tchau!